outro ano já subi para o Júnior, que hoje seria o Sub-20, né? Das categorias de base. E aí fiquei, nesse primeiro ano a gente foi campeão paulista pelo Palmeiras, campeão paulista de Júnior. Eu sou Demétrios Ferreira Leite, sou aqui de São Paulo, da região da Zona Sul, de Santo Amaro. Tenho ainda minha família, minha mãe que mora por lá. E eu nasci nessa região de São Paulo. Eu sou de uma família muito humilde, muito simples. Meu pai e minha mãe, a gente morava numa casa de 2 cômodos, junto com meus 4 irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e um irmão mais novo do que eu. E a gente morava em 2 cômodos. E depois de um tempo que meu pai conseguiu uma casa um pouco maior. Então eu sou de uma família bem humilde, bem simples. Nunca faltou nada pra gente, graças a Deus. Meu pai sempre trabalhou muito, meu pai era caminhoneiro. Sempre trabalhou muito para não faltar nada e nunca faltou nada, graças a Deus. E sobretudo nunca faltou amor em casa, direção, disciplina. E foi o que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Agradeço a Deus, agradeço aos meus pais, a minha mãe, que sempre me acompanhou também por onde eu passei, por onde eu joguei, desde os 8 anos de idade. Eu comecei a jogar futebol de salão e sempre foi minha mãe que me acompanhou, que me ajudou, que me apoiou. E minha mãe pedia carona, às vezes, para a gente poder ir nos jogos, porque a gente não tinha carro na época, então foi uma época muito difícil, mas também uma época muito boa, porque é na dificuldade que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente cria casca, que a gente evolui. Então é uma época que eu tenho um carinho muito grande de lembrar, mas devo tudo aí a Deus, em primeiro lugar, e também a minha família, que sempre me apoiou, meu pai e minha mãe. Então essa é um pouco a minha história da minha infância, da onde eu vim. Como eu falei, a maior parte dos brasileiros aí de uma família muito humilde, mas tenho muito boas recordações dessa época aí da minha casa e da minha família. E os meus sonhos, quando eu era criança, né, quando eu era menor, como eu falei, eu comecei a jogar futebol de salão a partir dos 8 anos de idade. O meu irmão mais velho aqui jogava no clube de Santo Amaro. E um dia eu fui assistir o treino dele com a minha mãe, acompanhando a minha mãe. E faltou um jogador para treinar e o treinador me convidou, me chamou para treinar. E aí a partir daquele dia o treinador gostou e eu fiquei treinando futebol de salão e comecei ali, praticamente ali, a minha carreira e o meu sonho também de ser jogador. Como a maior parte dos jovens, das crianças, dos garotos que nós temos aqui no nosso país, no Brasil, sonham em ser jogador de futebol, porque é uma tradição. O futebol é o primeiro esporte do nosso país e é uma tradição, e 99% dos meninos, dos garotos aí sonham em ser jogador de futebol no nosso país. Comigo também não foi diferente. Eu sempre tive o sonho de ser jogador. Assistia muitos jogos do São Paulo, meu pai era São Paulino, então assistia os jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, junto com meu pai, e aprendi a gostar do futebol junto com meu pai, assistindo na televisão, e também tinha o sonho de ser jogador de futebol. Então eu entrei para o futebol de salão com 8 anos de idade, onde eu comecei ali a treinar e disputar campeonatos. Joguei muito bola na rua também, com os amigos, arranquei muito a tampa do dedão, como muitos aí fazem hoje ainda, né, na periferia também. E foi uma infância muito boa. Comecei jogando, como eu falei, futebol de salão, e comecei a minha carreira aí. Joguei durante 10 anos praticamente futebol de salão, e foi aí que começou esse sonho meu que eu tinha de me tornar um atleta profissional, um jogador de futebol, e que graças a Deus deu tudo certo. E o que me fez ter esse sonho foi o meu pai, na verdade. Ele gostava muito de futebol, ele jogava futebol também, não foi jogador profissional, mas jogava nos clubes lá de Santo Amaro, da onde a gente era. Ele sempre gostou de futebol, jogava praticamente todo final de semana. Meu pai jogava, não jogava na semana porque trabalhava e não tinha tempo, mas final de semana, sábado e domingo, praticamente ele jogava sempre. Eu acompanhava ele, então comecei a conhecer o futebol, a acompanhar o futebol, a gostar do futebol junto com ele. E como eu falei, ele viu os jogos do São Paulo, que ele era São Paulino. Então, o meu sonho, a minha vontade e o conhecimento do futebol veio através do meu pai. Ele que já jogava, gostava muito do futebol. Então, aprendi a gostar do futebol também, junto com meu pai e através dele. E aí eu tenho um irmão mais novo também,
que também tentou ser jogador de futebol profissional. Infelizmente não conseguiu, mas também gosta de futebol. Joga até hoje também, lá onde ele mora também, mora lá em Santo Amaro. E até numa época que eu estava na França, ele foi lá para minha casa, ficou morando comigo lá e tentou jogar, tentou treinar num clube lá, mas não deu certo. E aí depois ele voltou e aí acabou desistindo também de se tornar um jogador de futebol. Então praticamente a minha carreira começou aí com 8 anos de idade, jogando futebol de salão, na minha região lá em Santo Amaro, no clube de Santo Amaro, onde eu comecei. Joguei futebol de salão durante 10 anos, para depois ir para o futebol de campo. Sempre tive o desejo, a vontade, o sonho de me tornar um atleta profissional jogando futebol de campo. Apesar de ter jogado em muito bons times, grandes clubes aí do Brasil de futebol de salão, no Banespa, na GM, na época que eram grandes clubes, eu optei por jogar futebol de campo. Foi aí que eu entrei na base do Palmeiras. Em 91, fui fazer um teste lá com meu cunhado, que é o Marcelo, que me levou, que já jogava lá, que era o goleiro do Palmeiras, e que me levou para treinar. E aí, no primeiro treino já, eu fiz 2 gols, jogando no time reserva, e o time reserva ganhou do time titular de 2-0, eu fiz os 2 gols, né? E aí foi aí que eu comecei a minha carreira no futebol de campo. Entrei no juvenil do Palmeiras, e aí fiquei no Palmeiras durante 5 anos, aí até 95. Depois fui para outros clubes no Brasil, 15 de Piracicaba, Guarani, e aí em 98 eu fui para a França, onde eu fiz uma carreira de 10 anos lá, que foi muito bom. Então praticamente a minha carreira começou no futebol de salão, como eu falei, para depois eu passar para o futebol de campo também. E aí comecei a minha carreira de futebol de campo ali, em 91, jogando pelo Palmeiras. Joguei 1 ano no juvenil, depois logo no outro ano já subi para o Júniors, que hoje seria o sub-20, né, das categorias de base. E aí nesse primeiro ano a gente foi campeão paulista pelo Palmeiras, campeão paulista de Júniors, na época era Júniors, hoje sub-20, a gente foi campeão paulista. E já nesse segundo ano meu, que são 3 anos aí de sub-20, eu já comecei a treinar no time profissional do Palmeiras. O treinador na época era o Vanderlei Luxemburgo, então comecei a treinar junto com ele. Naquela época, em 92, o Palmeiras tinha um time muito bom, foi no ano que entrou a Parmalat no Palmeiras.